Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador e Redentor. Abra as vossas Bíblias, o Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Glorioso e eterno Deus, em o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto sobre mim, meu Deus, e que o Senhor venha agora, meu Senhor da glória, me dá a graça do teu Espírito Santo para ser, ó Deus, um vaso de honra usado em tuas mãos, Senhor, para que possamos ouvir, nos alimentar, entender, guardar, viver, praticar em obediência as tuas sagradas letras, as tuas santas escrituras. Nos ajude a cada dia, meu Deus, a caminhar à porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, meu Deus, que conduz à perdição, e infelizmente muitos são os que entram por ela. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, preste bem atenção o que está escrito no Evangelho segundo João, no seu capítulo 1, versos 1 e 2. Porque esses dois versículos deste capítulo nos faz compreender e tiram de uma vez por todas, mediante a luz das Escrituras Sagradas, a grande dúvida de muitas pessoas, tanto dentro das congregações como fora. E uma das maiores perguntas da atualidade é: Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, é Deus? Ele é Deus? Então quer dizer que Jesus é Deus? Infelizmente, ainda existe pessoas que se dizem teólogos, letrados, que têm a infelicidade de dizer que Jesus, Yeshua, é Deus encarnado. Ora, podemos ver em inúmeras passagens da Bíblia Sagrada, das Escrituras Santas, onde fica claro, notório, provado, à luz da Bíblia Sagrada, que é impossível que o Messias seja Deus. É impossível, categoricamente, à luz das Escrituras Sagradas, que o Mashiach seja Deus. E ainda me arremete a outra pergunta, porque além da falta de entendimento nas Escrituras Sagradas, muitos estão fazendo uma exegese errada dos textos e contexto das Sagradas Escrituras, quando, por infelicidade,
tem a afirmação de contradizer os versos das Escrituras e afirmam categoricamente falando que o Messias era Deus. Podemos ver que o Messias, ele é fruto do próprio Deus. As Escrituras falam que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí vem e afirma: e o Verbo era Deus. Observe que quando a Escritura diz que no princípio era o Verbo, esse Verbo representa a palavra. Esse Verbo representa a verdade, a veracidade imutável do nosso Criador. Então, no princípio, ele era o Verbo, a palavra, a verdade. E o Verbo, quer dizer, a palavra, a verdade, estava com Deus. Então, observe que o apóstolo João, ele deixa claro essa segunda pessoa no capítulo 1 do primeiro versículo e explica de forma categórica. No princípio era o Verbo, quer dizer, quando no princípio todas as coisas foram criadas, quando todas as coisas estavam sendo formadas, quando todas as coisas estavam sendo fundadas pelas mãos divinas, santas, gloriosas e poderosas do próprio Criador, porque ele só usou a sua palavra. Quando eu falo pelas mãos do Criador, falo como que ele foi o arquiteto, ele foi o que pensou, o que planejou e executou conforme o poder da sua excelência em perfeição. Podemos afirmar categoricamente que pelas Escrituras Sagradas, o Verbo é a verdade, e a verdade estava com Deus, quer dizer, a verdade estava com Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que o Verbo era Deus? O evangelista, nessa passagem, ele quis igualar o Pai ao Filho e o Filho ao Pai dentro das suas mesmas formas e características de vida espiritual. Por exemplo, o filho de uma zebrinha é uma zebra. O filho de uma zebra é uma zebrinha. Então, o filho de um peixe é outro peixe. O filho de um ser humano, de uma pessoa, é outro ser humano, é outra pessoa. Então, cada biodiversidade na sua forma, na sua característica, tanto aparente como na sua semelhança. Então, o que é que o evangelista João está querendo nos dizer? Que assim como era o Pai, era também o Filho na sua forma de ser, porque eles não tinham corpos físicos, porque está escrito que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Por que em espírito e em verdade? Porque os que vão adorar ao Deus que é invisível e espiritual são pessoas físicas que têm corpo espiritual dentro da matéria carnal, dentro da matéria física. Então nós podemos adorar ao Senhor em espírito, de acordo à nossa alma, que é eterna, que está dentro do nosso corpo, e em verdade, que é a nossa matéria. Quer dizer, Deus não espera de nós somente a adoração de um homem interior, mas também do homem exterior, que é o corpo, que é a matéria. É por isso que quando ele vai falar a respeito da luta entre a carne e o espírito, ele fala de forma categórica. O espírito combate contra a carne. O espírito combate contra a carne e a carne contra o espírito. E ambos se opõem um ao outro. Por quê? Porque é muito fácil servir a Deus somente de forma espiritual. Se uma pessoa serve a Deus somente de forma espiritual, ela não sofre, não padece as aflições por negar a si mesmo e as suas vontades pela obediência às Escrituras, aos mandamentos e aos estatutos sagrados do Senhor. Porque o próprio Messias, o próprio Cristo, em suas pregações, deixou claro nas Escrituras sagradas do Novo Testamento: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, as suas responsabilidades, o seu sacrifício em me obedecer e em me amar, porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, guardam a minha palavra, guardam as minhas escrituras, guardam as minhas ordenanças. E as ordenanças do Messias não parte do Novo Testamento, parte do Antigo. Porque quando o Messias prega as Escrituras sagradas e ele aparece, aleluia, pregando o reino e a vinda aí e o chegar do reino dos céus ao povo de Israel, ele não prega Novo Testamento, ele prega Antigo Testamento e começa através das suas santas e gloriosas palavras, e palavras essas que ele ouvia do próprio Deus, do próprio Criador, porque está escrito que ele não estava falando de si mesmo, mas assim como ele ouve do Pai, assim ele falava, assim ele fazia, assim ele obedecia. Então, o Novo Testamento veio esclarecer e tirar as dúvidas de uma vez por todas do Antigo. Tem coisas do Antigo que não estão escritas no Novo Testamento. Mas o que foi escrito nos 66 livros das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo, é o suficientemente para que todos nós creiamos e reconheçamos que esta obra é uma obra divina do Espírito Santo de Deus e com tamanha perfeição em diferentes escritores.
começando pelo Pentateuco, que foram os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Aí vem os livros históricos, aí vem os profetas, aí vem os livros dos cânticos, os livros poéticos. Então fica claro e notório que a Bíblia Sagrada é um fruto espiritual, é um fruto do Espírito Santo, que desde o início, antes mesmo da fundação da face da terra, ele pairava sobre a face das águas, sobre a face dos abismos das águas. Então precisamos entender e compreender que as Escrituras não erram, não mente, nem entra em contradição alguma. Vamos ler no livro de Provérbios, no seu capítulo 8, que fala da excelência da sabedoria. Glória a Deus. Olha o que diz no capítulo 8, versículo 22. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Quer dizer, antes dele fundar a terra, dele criar todas as coisas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha como o texto e o contexto se unem em uma veracidade única, e se falando de antes mesmo da fundação da terra. 23. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Aí você parte para o versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava a fonte dos abismos, quando fixava o mar e o seu termo, quer dizer, o seu limite, para que as águas não transpassassem o seu mando, quer dizer, como vemos hoje, à beira do mar, à beira da praia, né? Ele tem um limite, o mar não invade a terra, o mar tem o seu limite ordenado pelo próprio Criador no princípio da criação. Quando compunha os fundamentos da terra, aí vem o versículo 30, então eu estava com ele, olha de novo a palavra, eu estava com ele. No capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vem no versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho de João e diz, ele no princípio estava com Deus. Aí vem e diz aqui no versículo 30 de Provérbios, então eu estava com ele. Quem era ele? Quem é esse ele aqui que está dizendo que no princípio eu estava com ele? É o próprio Criador, é o próprio Deus. E quem está falando aqui é a pessoa de Cristo, através do escritor no Espírito Santo, declarando o que era antes mesmo da fundação de todas as coisas. E quando todas as coisas começou a ser fundada, a ser criada pela vontade
majestade do Criador, e ele, pela sua grandeza e pela sua imensa perfeição, ele dizia e as coisas se formavam. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. E ele foi criando todos os viventes nas águas, nos mares, deu termo às águas, as águas não podem passar para a terra, as águas recuou, águas de cima, águas de baixo, ele firmou e fez o firmamento, ele foi e organizou todas as coisas como podemos ver nos dias de hoje. Então, as escrituras se revelam, por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, pelo Criador, e as escrituras desde o início apontam para o seu filho Yeshua HaMashiach. No livro de Gênesis, quando a mulher caiu e Deus descobre, porque nada está oculto aos olhos do nosso Criador, todas as coisas estão claras e patentes diante dos seus olhos, o Senhor vem e fala o que para a serpente? Qual é o veredito que o Senhor dá para a serpente? Do ventre da mulher nascerá a primeira revelação, a primeira profecia a respeito do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, foi dada pelo próprio Criador, foi dada pelo seu Pai, dizendo: aquele que do ventre desta mulher nascerá, esmagará a sua cabeça. Quer dizer, Deus estava esclarecendo que no meio do mundo físico, no meio do mundo visível, do mundo dos homens, existia o mundo espiritual, visível aos olhos humanos, mas real, a existência fundada e estabelecida desde antes de todas as coisas serem criadas, formadas e fundadas pelo próprio Criador. Então, no versículo 30 de Provérbios, capítulo 8, deixa claro: então eu estava com ele, traduzindo, então eu, o Filho, o Messias, o Mashiach, porque aí talvez alguém vai dizer: não, mas aí está falando da sabedoria, mas está escrito que em Deus e em Cristo estão escondidas todos os tesouros da sabedoria. Então, quem é a sabedoria? É Cristo. Quem é a sabedoria? É Deus. Quem é a sabedoria? O Espírito Santo de Deus. Então está escrito: então eu estava com ele e era o seu aluno. Em outras traduções tem: e era o seu arquiteto. Em outras traduções tem: e era o seu aluno. Então, eu estava com ele e era o seu aluno, o seu arquiteto. Quer dizer, ele estava aprendendo com Deus como fazer todas as coisas. Ele era arquiteto, ele era como um arquiteto, ele estava aprendendo com o próprio arquiteto do universo, com o próprio arquiteto da terra, o santo e divino Criador. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Quer dizer, no princípio, aí João vem e revela que no princípio, ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Provando que o verbo era o Messias, o Yeshua, o Cristo do divino. Então, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque assim como o filho de uma pessoa, de um ser humano, é outro ser humano, o filho de Deus é Deus. Mas não que ele seja Deus no lugar de Deus e que ele veio
terra como Deus encarnado em um corpo físico. Isso não procede. Deixa claro porque as Escrituras apontam para o Messias. As Escrituras, desde o Gênesis até Malaquias, apontam o Messias. Apontam o Messias. Os profetas apontaram o Messias. A Torá aponta para o Messias. Os livros históricos apontam para os Messias. Os livros poéticos é como se fosse a união íntima entre o Messias e a sua igreja, o Messias e o seu povo, o Messias e Israel, o Messias e a igreja. Então precisamos ter cuidado para não misturarmos os valores, querendo colocar o filho no lugar do pai para engrandecê-lo acima do que ele já é. Ele não precisa de homens engrandecendo ele, porque em uma das suas escrituras ele deixou escrito que ele não precisa ser louvado por homem, da glória de homem, porque ele bem conhece o que está no homem. Então o Messias já foi glorificado pelo próprio Pai. Tanto é que ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai olha para ele e diz: eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Então precisamos ter o conhecimento das Escrituras Sagradas para não nos deixarmos levar por todo o vento de doutrina, através de homens maus e dissolutos, que mais produzem contendas, heresias, disse-me-disse, do que edificação à luz das Escrituras Sagradas, porque eles não querem levar as pessoas ao conhecimento das Escrituras, mas ele quer levar as pessoas a exposição de quem ele mesmo é. Está escrito que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, a sua própria honra. É por isso então que fica notório que o Pai, o Filho são um. É por isso que no livro de aos Coríntios o Senhor compara, o apóstolo Paulo compara o amor de Cristo e a sua igreja como o amor do marido, do esposo e a sua esposa. Por exemplo, está escrito que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Espera aí, agora ficou fácil entender. Mas como é isso? Porque semelhantemente, em ser carne, em ser ossos e em ser sangue, o homem e a mulher é. Porém, as suas características físicas são diferentes. Então, como que eles podem ser um? Por causa do vínculo e da aliança que fizeram entre si. O homem deixou de ser homem e passou a ser mulher, a mulher deixou de ser mulher e passou a ser homem? Evidentemente e categoricamente que não. Então por que Deus diz que eles serão um? Porque a partir daquele momento ele não vive mais para si mesmo, nem ela vive mais para ela mesma. Ambos vivem para a construção, a edificação da felicidade dos dois. Então, a mulher e o homem é um, mas eles deixam de ser indivíduos? Evidentemente que não. Então, por isso que Deus diz que ele e o Filho são um. É por isso que Cristo disse que ele e o Pai são um. Porque eles trabalham em comum acordo e não há sombra de dúvida e nem de variação entre eles. Tem gente que diz, a pessoa do Espírito Santo. Quantas vezes pregando errei, falando a respeito do Espírito Santo como pessoa, mas o Espírito Santo não é pessoa, porque se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele teria um nome.
Ele é o Espírito do próprio Deus. Ele é o Espírito de Deus que habitou em Cristo quando ele desceu às águas do batismo. Ele é o Espírito de Deus que habitou no profeta João Batista, ainda no ventre da sua mãe. Ele é o Espírito Santo que se apoderou de Sansão e dava força a Sansão para vencer os filisteus, os inimigos de Israel. Ele era o Espírito de Deus que estava sobre Davi. Então precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas cada um tem o seu devido lugar. O Deus Criador dos céus e da terra é o Pai. Aí depois vem o Filho. E o Espírito Santo já é o Espírito do próprio Deus. Glórias e honras seja dado ao Espírito do Senhor. Então precisamos categoricamente afirmar que Deus é o Pai e que Cristo é o Filho. Cristo nunca foi Deus encarnado. Ele nunca foi Deus encarnado, porque o Filho não teve por usurpação ser igual ao seu Pai, mesmo vindo de Deus e sendo Deus por ser Filho de Deus. E não Cristo era Deus porque no seu corpo Deus estava encarnado, não. Cristo era Deus porque veio de Deus como Filho de Deus. Os homens dizem que Cristo era 100% Deus e 100% homem. Outra heresia. Porque o que eles não conseguem compreender é que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que Cristo está sempre levando as pessoas a Deus? Porque está escrito que Cristo veio para reconciliar o ser humano com Deus. E como é que ele era Deus e ele ora ao Pai? Observe que o que os homens, os teólogos até o dia de hoje não conseguiram compreender é que quando Cristo veio no ventre de Maria e foi gerado pelo Espírito Santo, todos os outros seres humanos que vêm à face da terra se esquecem de onde vêm. Eles não se lembram de onde eles eram, aonde eles moravam, aonde eles habitavam. Mas o nosso Redentor, a nossa salvação, Yeshua HaMashiach, o Filho do grande Criador, ele não esqueceu de onde ele veio, ele não esqueceu de onde ele era, ele lembrava da face do Pai. Tanto que está escrito, ele dizia que ele conhece o Pai, e se ele disser que não conhece o Pai, ele estava sendo mentiroso. Então isso prova que ele veio do Criador, ele veio do Pai, conhecia de onde ele tinha vindo, ele se lembrava de tudo que ele vivia quando ainda estava com Deus, mesmo tendo vindo em 100% carne. Então, como Deus habitou na carne de Cristo, na pessoa maravilhosa não, mas no Espírito Santo, quando ali no batismo os céus se abrem e o Espírito Santo se apossa do Senhor, vem sobre ele, e a voz do Criador soa do céu e diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No início dos evangelhos nós podemos ver que o anjo do Senhor faz as promessas, os profetas fazem a promessa. Em primeiro que fez a promessa foi o próprio Criador no Éden, quando deu o veredito da serpente. Mas até então, desde que o Senhor fez essa promessa, você observe que no Novo Testamento você não vê ao princípio dele, até o batismo, o Criador dizer que Yeshua era seu filho.
Os anjos falou que o Messias, que o Santo, que o Salvador, como está escrito em Mateus capítulo 1, verso 21, que ele será o Salvador do seu povo e ele os salvaria dos seus pecados. Então observe que fica claro. Fica claro. E onde é que as pessoas acham subsídio para dizer que ele era Deus? Porque está escrito que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Meu amigo, se eu gero um filho ou uma filha, ela é minha filha, então ela é igual a mim. Ela é composta, ou ele, de corpo, de ossos, de sangue, de vasos, de coração, de cérebro, de olhos. Então, do mesmo jeito que Deus era espírito e era o Criador de tudo e todas as coisas que existem, quer no céu, quer na terra, então Jesus, Yeshua HaMashiach, também era Deus, é Deus e sempre será Deus, não porque ele estava no lugar de Deus ou o próprio Pai era Yeshua, não, era porque ele era filho e como filho ele era da mesma espécie do Pai. Quando ele desceu à terra em 100% carne, ele não era 100% Deus coisa nenhuma. E Yeshua era 100% carne, porque está escrito na epístola de João que o Espírito que disser que o Messias, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, não veio em carne, é o Espírito do Anticristo. Porque está escrito que o Verbo se fez carne. Quer dizer, ele no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus por ser filho de Deus, por ter a mesma essência espiritual do próprio Criador. Mas depois que ele veio e se tornou carne, então ele foi 100% carne, sofrendo como homem, porém cheio do Espírito Santo de Deus. Não errou, não pecou, não falhou, não se contaminou, não transgrediu as palavras, as escritas, os estatutos, os evangelhos, os mandamentos do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor. E ele, na forma de homem, se humilhou como servo, e de servo se humilhou até a morte, morte de cruz, mostrando que ele era carne, porque se ele viesse como 100% Deus e 100% carne, a morte não poderia lhe destruir. Mas como pessoa física, ele sofreu e padeceu como ser humano. Porém, a diferença dele para nós é que nós somos falhos, errantes e pecadores, e ele não cometeu nenhuma falha, nenhum pecado. A diferença dele para nós, que nós como almas viemos do Criador, porém não nos lembramos de como era a nossa vida antes de vir sobre a face da terra. Porém, o Messias, o Mashiach, o Yeshua de Deus, o Cristo ressurreto, se lembrava de todas as coisas que ele viveu com seu Criador lá em cima no céu, quando ainda ele vivia num reino de glória, de majestade, no reino celestial, que é o reino espiritual, para onde todos aqueles que partem, que dormem, que morrem no Senhor, são levados para descansar das suas boas obras. Glória a Deus, glória a Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 41 a seguir. Diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Yeshua HaMashiach, levantando os olhos
para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu, em outras palavras, que Deus, que o Criador, que o Redentor, que o Pai Santo, Criador de todas as coisas, me enviaste. Para que creiam que tu me enviaste. Tá claro? Seria insano, seria negativo o próprio Deus estar orando a um Deus que não está no trono, mas está aqui embaixo. Se Cristo era Deus, como é que ele está agradecendo a Deus por sempre o ouvir, por ter lhe enviado? Não faz sentido se ele era o próprio Deus encarnado em Cristo. Então, Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, estava agradecendo ao Deus vivo, que é bendito eternamente, que estava nos céus, enquanto ele peregrinava sobre a face da terra, buscando salvar os que se haviam perdido. E quem era o povo que estava extraviado da glória de Deus? Israel, Judá, Jerusalém, o povo hebreu, o povo judeu, o povo da promessa bendita no seu servo Abraão. Então é por isso que nós precisamos ter o cuidado e a cautela de entendermos que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Está escrito que a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então Cristo, nosso Senhor, era judeu. Mas não é tudo que vem de Israel que temos que abraçar, que temos que achar que está certo. Não é tudo que um rabino que não tem Yeshua como seu Senhor, como seu Salvador, porque é de Israel, porque fala bonito, porque fala hebraico, que temos que concordar. Não, porque tudo que passa da verdade é mentira, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, olha como o Senhor é perfeito. Ele está sempre pregando o reino dos céus na pessoa bendita do seu Pai, no ser celestial e divino do seu Pai. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha o que ele está dizendo: olha, mulher, eu estou em carne, 100% carne, deixei a minha vida de glória, a minha vida de filho de Deus como Deus, para vir ao mundo como luz do mundo, para salvar os que estão em trevas e nas regiões da sombra da morte. Porque está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio buscar os que se desviaram do caminho, os que estão iludidos na mentira, para lhes dar a vida, livrando-os da morte. E essa morte que o Senhor fala não é a morte física, porque todo ser humano que partir antes da vinda
do próprio Cristo, do próprio Messias, provará a morte. Só que para os ímpios, infiéis, desviados da verdade, do evangelho, da luz e da salvação em Yeshua HaMashiach, é morte, para a morte. Mas os que se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas e decidiram entregar as suas vidas como ao fiel Criador na reconciliação e regeneração do pecado para a santidade, do erro para o conserto e da perdição para a salvação em Yeshua HaMashiach, se reconciliando com Deus, então é da vida para a vida. Então quem parte sem o Messias morre, quem parte com o Messias dorme. Dorme e a sua alma é levada ao seio de Abraão, e as almas dos ímpios que morrem sem a presença do Salvador, da salvação, parte e as suas almas são levadas a um lugar temporário de sofrimento chamado Hades, lugar de tormento, lugar de mortos, lugar e cidade dos mortos, onde os que morrem sem luz e salvação irão padecer até o julgamento final, o juízo final de Deus, para serem lançados junto com a morte, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que está sem uma alma, esperando esse julgamento, para que todos os que foram condenados serem lançados no lago de fogo, onde o nosso Mashiach, e Yeshua disse, lá haverá pranto, choro e ranger de dente, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Então olha o que o Senhor estava dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, do Criador, daquele que me enviou, e a quem é que te diz, dá-me de beber, então tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. O que é que o Senhor, o Salvador, está dizendo para aquela mulher? Mulher, você pode me dar água para saciar a minha sede física, mas quem está precisando de salvação aqui é você. Porque eu posso estar com sede da água que passa, da água passageira, da água física, porque eu estou num corpo humano físico e eu necessito saciar a minha sede e matar a minha fome, como pessoa, como homem. Porém, eu estou cheio da água viva e da vida eterna no Espírito Santo do meu Criador, do meu Pai, do meu Redentor, daquele com quem eu morava antes de vir à Terra. E essa salvação só eu, mulher, posso te dar. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Porque a água viva que eles conheciam naquela época era a água que minava da rocha. Era aquela água que saía pura, limpa, viva da rocha. Aí ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Então ela tenta colocar os ensinamentos da Torá para aquele que conhecia as Escrituras. No versículo 13, então Yeshua respondeu: qualquer que beber desta água, mulher, tornará a ter sede. Ele quis dizer, todos os seres humanos precisam o tempo todo estarem bebendo água, desta água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Isso significa dizer, irmãos, em duas classificações. Primeiro, o Senhor estava falando da água física, da água que o corpo físico humano necessita beber, mas que sempre está voltando a ter sede. E ele estava falando da água da salvação na unção do Espírito Santo, porque ele era a verdade.
Ele era o único que poderia saciar a sede de salvação que todo ser humano sobre a face da terra tem. É por isso que as pessoas ficam procurando preencher o vazio do que elas têm dentro de si mesma com os prazeres, com os vícios, com as pecaminosidades desta vida, com dinheiro, com fama, com farra, com coisas que as pessoas estão sempre dependendo delas. O Senhor quis dizer aqui: aquele que beber da água que eu der nunca terá sede. Por quê? Porque ele estava dizendo que ali todas as pessoas sobre a face da terra dependiam dele para ser feliz. Todas as pessoas da face da terra dependem da presença de Yeshua com a água viva, que é o Espírito Santo, o Espírito, a essência, o ser divino que vem do próprio Deus para saciar, não uma sede física, não uma sede momentânea, não uma sede passageira, mas a sede da alma, que deixa com que os corpos das pessoas estejam sempre cabisbaixo, porque lhe falta a presença do Criador na bendita e gloriosa e divina Espírito Santo dele. É o Espírito Santo que dá a água da vida. É o Espírito Santo que regenera, que transforma, que molda, que limpa, que liberta o homem dos seus pecados. Porque está escrito que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que nos restaura, é Ele que nos sacia, é Ele que nos edifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos prepara para que o trono de Deus em Espírito esteja dentro dos nossos corações, estejam dentro das nossas mentes, para que possamos ter a mente de Cristo em um corpo lavado, em um corpo saciado e principalmente remido no sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então fica claro, amados irmãos e ouvintes, que Cristo não é Deus e que Deus não era encarnado em Cristo. Cristo sempre foi o Filho de Deus, sempre, antes mesmo da fundação de todas as coisas. E eu te pergunto, onde você tem firmado a sua vida? Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua juventude? Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua alma, a sua vida, o seu futuro? O que será de você? O que será do teu amanhã? O que será se o Senhor vier hoje? O que será se você partir para a eternidade hoje? Tem uma conversa aí que diz, semeando para a eternidade. Semeando para a eternidade, todas as pessoas estão. Quer para o lado positivo ou quer para o lado negativo. Todas as pessoas sobre a face da terra semeiam para a eternidade, quer para a salvação, quer para a condenação, porque todos os seres humanos sobre a face da terra vão partir para a eternidade. A eternidade é o futuro de todos os seres humanos, inclusive dos animais. Todos estão partindo para a eternidade, por mais anos que vivam sobre a face da terra. Agora, na eternidade, existe duas moradas. Uma morada que está nos céus, outra morada que está no submundo, no reino espiritual. Uma morada que é o reino celestial, e outra morada que é conhecida como inferno, que é conhecida como Sheol, que é conhecida como Hades, que é conhecida como a morada dos mortos.
Ou vai viver eternamente desfrutando do paraíso ao lado de Deus e ter o gozo, a glória, a oportunidade de morar na nova Jerusalém celestial, que está como uma noiva ataviada e adornada para o dia que a noiva de Cristo, que é os escolhidos, que são as congregações, que são um povo santo, que não amaram as suas vidas sobre a face da terra, mas negaram a si mesmo para viver uma vida santa, limpa, íntegra e remida no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou no lago de fogo, que é o paraíso infernal dos ímpios, que não se renderam a Cristo como seu Senhor, viveram sobre a face da terra de qualquer jeito, de qualquer maneira, pensando o que quer, falando o que quer, ouvindo o que quer, vendo e assistindo até o que não deve sobre a face da terra. Essas pessoas já estão com a sua eternidade traçada. E como o Senhor falou para a mulher de Samaria, a samaritana, Ele está falando para cada um de nós hoje. Ele tem a água da vida, que pode saciar a sua sede espiritual. Ele é a água da vida que desce do céu do grande Criador. Oh, glória a Deus! Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé. Está escrito na palavra de Deus, primeira epístola de João, no seu capítulo 1 e no seu versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus, que o Criador, que Hashem, que Yahweh, que o de Revaviré é a luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, não há pecado, não há bagunça, não há imundícia, não há pecaminosidade, não há injustiça, não há corrupção. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Feche os teus olhos e vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já queremos, meu Deus, neste momento, Senhor, desta linda, gloriosa mensagem, meu Deus, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, meu Deus, pela presença divina do teu Espírito Santo, que nos orienta, que nos ensina, que nos edifica, que nos alimenta, Senhor, nas sagradas Escrituras, porque assim como a pessoa física precisa do alimento diário, Senhor, para ter o seu corpo saudável, para ter o seu corpo avivado, meu
meu Deus, assim nós, seres espirituais, também precisamos, Senhor, do alimento diário, do alimento divino, que é a Tua palavra. Somente a Tua palavra tem o poder de alimentar as nossas almas, que são espirituais, Senhor, que nasceram e foram criadas por Ti, meu Deus, para viver eternamente. Ó Deus poderoso, nós sabemos que antes da queda do homem e da mulher, os nossos pais, Senhor, lá atrás no princípio, ó meu Deus poderoso, éramos almas viventes, mas quando eles caírem em transgressão, Senhor, pela desobediência e terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, então eles deixaram de ser e passaram a ter uma alma dentro deles, porque a alma e a carne se desligaram pelo pecado, pela transgressão, Senhor, da Tua santa palavra. Quando o Senhor disse não, então ali aquele fruto teve um efeito catastrófico, meu Deus, até os dias de hoje, e o Senhor enviando a salvação divina em Teu Filho Santo, nos deu, Senhor, a oportunidade de nós sermos salvos, de nós sermos remidos, de nós sermos, ó Deus, não condenados, Senhor, com a multidão que segue o mundo e as suas concupiscências, pois está escrito que o mundo e as suas concupiscências passam, mas a Tua palavra permanece para sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma mensagem. Obrigado, meu Deus, por mais um alimento. Obrigado, meu Deus, por mais um discernimento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus através da minha pequenina pessoa, arrependa-se dos seus pecados agora. Entregue a sua vida para o Senhor, o Filho do homem, o Filho do Criador, porque está escrito que o Filho do Criador, Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto, veio buscar e salvar os que havia perdido. Está escrito que todos pecaram e fomos destituídos da glória, da presença do Deus Todo-Poderoso. Somente no Senhor Yeshua HaMashiach, seu Filho, temos alcançado a vida eterna, não por méritos próprios, porque a salvação é pela graça, como está escrito, aleluia, nas Escrituras Sagradas, aqui no Novo Testamento, se não me engano, em Efésios, que vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que não há o que façamos que podemos ser salvos, mas depois de sermos salvos, precisamos guardar e obedecer os seus mandamentos para mantermos a nossa salvação. Você que deseja e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e crê que Ele veio para buscar e te remir, então diga comigo: meu Deus, meu Criador, neste momento eu ouvir a Tua palavra e decidi, Senhor, abandonar todos os meus pecados. Ó meu Deus, perdoe-me agora, me lavando, Senhor, com a lavagem da alma, com a lavagem do Espírito, no grande Espírito Santo e no Teu sangue precioso que o Senhor derramou na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do Teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo, aí no reino celestial. Amém. E graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor
e a paz do Senhor. Fique aí parado, corra para Cristo e fique amparado. Venha, chegue-se depressa, a vitória é essa, a Cristo se entregar. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Pare pra pensar, a sua indecisão pode lhe prejudicar. Venha, você compreenderá, foi a decisão correta, que a salvação lhe valerá. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá